Olá, que prazer estar aqui contigo no programa É Tudo Questão de Atitude. A gente fala sempre de diversas saúdes, saúde física, espiritual, a mental, a emocional, a financeira, e no programa de hoje a gente vai falar de uma forma direta da saúde física, mas indireta de diversas saúdes, né, Cleo? Sim. Eu falo que o tema da Cleo é especial porque é algo tão importante pra gente, mas que em muitos casos, inclusive o meu, a gente tem consciência, mas não toma atitude. Então o programa É Tudo Questão de Atitude, eu vou ser bem honesta hoje, eu vou falar que é muito difícil, né? Então eu te apresento a Cleo Martins. Fala pra gente, Cleo, da tua história, eu não vou nem te apresentar, de como você se formou, por que essa paixão pela alimentação. Então essa paixão pela alimentação é uma coisa desde a infância. Eu sempre gostei de ficar ali bisbilhotando na cozinha, na biblioteca da escola, e eu ficava olhando as revistas que tinham receitas para tentar fazer aquilo em casa depois. Sempre quando minha mãe saía, lógico que se desse errado eu escondia. Criança, né? Sim. Então, é uma coisa que vem desde a infância. Mas eu comecei a me interessar realmente pela alimentação quando eu tive uma gastrite muito forte. Meu primeiro trabalho foi em um banco e, na verdade, meu segundo trabalho foi quando eu passei no concurso de um banco lá em Minas. Eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais. E aí eu era muito nova e eu via aquela fila gigantesca, eu queria atender todo mundo e tive gastrite. E aí o médico me deixava comer arroz com arroz e mais nada. Então aí eu comecei a me interessar pela alimentação saudável, sempre de forma muito autodidata, sempre foi de forma muito autodidata. E sempre foi uma coisa secundária também. Então aí eu fui fazer faculdade, trabalhei sempre em empresas, ambiente corporativo. E aí chegou uma altura que isso falou muito forte. Na altura eu vivia em Portugal, trabalhava numa empresa de consultoria ambiental. E o ambiente do trabalho não era muito bom, então eu precisava sempre de fazer alguma atividade fora para desanuviar. Então, é importante, né? Porque o ambiente era muito pesado mesmo, o escritório tinha um ambiente muito pesado. E aí eu decidi, falei, não quero mais isso para mim. Então, uma altura que todas as pessoas já têm a sua estrutura formada, né? Já tem a sua experiência, já sabe o que é para o resto da vida. Nessa altura eu voltei a sentar na cadeira de estudante, joguei tudo pro ar e comecei de novo. Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Aí comecei a tirar muitos cursos, porque eu não sabia exatamente o que eu queria. E na verdade eu achava que eu já sabia muito, né? Autodidata, então o narizinho empinado, né? Aquela arrogância. Vou fazer os cursos só para eu ter certificado, senão ninguém vai valorizar o que eu sei. E quebrei a cara, né? Porque aí você começa a ver, nossa, que mundo que tem para eu aprender ainda, né? Que legal. E a gente está sempre aprendendo, sempre, sempre, sempre. Hoje eu aprendo muito com os alunos, é uma troca muito grande. Então os cursos, foi o primeiro tapa na cara que eu levei, foi esse, sabe? São cursos de nutrição. Eu sou chefe em alimentação viva, que é alimentação crua. Então os cursos que eu fui tirando foram todos de gastronomia. Então eu tirei curso de provas de azeites, plantas aromáticas, ervas medicinais, curso de enologia, conhecer os vinhos, tirei curso de macrobiótica, que é um tipo de alimentação, Sim. Depois tirei um outro curso de alimentação vegetariana internacional, e fui me identificando com algumas coisas e querendo me aprofundar. Até que eu fiz um curso de alimentação viva, foi um dia só, um dia todo, e falei, nossa, é isso. Adorou. Amei, falei, é muito prático, é muito rápido, em 15 minutos a comida está pronta, sabe, é crocante, é isso que eu quero. Só que em Portugal não tinha, eu vivia em Portugal nessa altura, não tinha curso nessa área, e em lugar nenhum na Europa tinha. E não tem tanto tempo atrás ainda, sabe? Isso foi lá em 2011, 2012. Há pouco tempo. Há pouco tempo. Então eu fui para os Estados Unidos. Então eu tirei meu curso de chefe em alimentação viva, que é alimentação crua, nos Estados Unidos. E aí voltei para o Brasil. E já voltei com a intenção de ensinar as pessoas, jamais de abrir um espaço para mim. Uhum. Em Portugal eu estagiei em 2 restaurantes e foi ótimo, para eu perceber que não é para mim. Não é fácil, né? Não, é um trabalho muito pesado. E para quem está na gestão também é muito pesado, não é só quem está na cozinha. É muito pesado porque a hora que encerra o dia, você já tem que começar a planejar o dia seguinte, sabe? Então não tem folga, né? Não tem folga. E o meu objetivo não é de oferecer comida, meu objetivo é de oferecer consciência, sabe? Porque para mim a alimentação é uma forma de praticar um ato político mesmo, sabe? A garfada que a gente dá é um ato político. Então eu não ensino, as minhas aulas não é de ensinar uma receita ou outra, não é um curso de culinária.
Eu ensino consciência. Quando você fala de ato político, qual o sentido? De que, dependendo do que você come, você está movimentando algo na sociedade? Sim, completamente. Assim, é um ato político solitário, pequenininho, como se fosse uma formiguinha, e sem precisar de mostrar para ninguém. Você está fazendo aquilo que você acredita que é o correto. E o que é esse ato político? É escolher o alimento dentro da safra, que ele é melhor porque o produtor não tem que ficar enchendo de veneno, você não desgasta a terra, é melhor para o seu organismo. Nós fazemos parte da natureza, né? E fazendo parte dela, ela oferece para nós no inverno os cítricos, para a nossa imunidade. No verão ela oferece, sabe, as melancias, os melões, que é para refrescar lá dentro. Não temos que inventar nada, né? Então, a gente está inventando, mas não precisa, sim, né? Então, assim, a alimentação moderna, que nasceu assim, há cerca de 100 anos para cá, que é essa alimentação processada, que está se tornando cada vez mais ultra, mega processada, tem alimentos que o nosso organismo reconhece como um corpo estranho. Porque já foi tão desestruturado, aquilo foi tão modificado, e por isso que tem tanta patologia, né, tantas doenças pipocando para todo lado, e as pessoas não relacionam isso com a alimentação. Então, assim, para mim a alimentação é um ato político, porque primeiro, eu estou olhando para o meu organismo, eu estou fazendo bem para mim. Essa é a minha grande casa. Ela é habitável? Né? As pessoas não pensam nisso. E depois, se eu consumo localmente, por que eu preciso de comer uma coisa que vem lá da Tailândia? Por que eu preciso de comer uma coisa que vem lá do Alasca? Né? Então, assim, é uma pegada ecológica gigantesca para chegar aqui. Quem produziu, eu não faço ideia de quem é, não sei se aquela pessoa foi bem remunerada. Meu organismo precisa desses nutrientes, eu estou aqui num país tropical, por que eu preciso de uma coisa do Alasca? Está cheio de nutrientes, ok, mas meu organismo vai absorver? Se eu morasse lá, talvez, mas eu vivo aqui, eu preciso dos alimentos que a natureza está me fornecendo aqui. Gente, que barato, né? Eu vendo a Cleo falar, parece que é algo que está acontecendo muito na sociedade, que a gente voltar às origens, né? Eu tenho, a minha irmã é psicóloga e ela fala que ela nunca viu tanta gente querendo ganhar menos, diminuir o padrão de vida para ter qualidade de vida, né? E a Cleo veio falar isso, para que você precisa de uma comida lá do outro lado do planeta, sendo que aqui tem um monte de produtor local, né? E você só precisa comer. E que prazer é esse que a gente quer tanto sentir, né, Cleo? Que muitas vezes é no ultraprocessado, é no salgado demais ou no doce demais. E você sempre se alimentou assim, desde pequenininha? Ou porque a gastrite, pelo que eu entendi, era nervosa. Sim. Mas você se alimentava mal ou você sempre se alimentou bem? Ah, alimentava mal? Então essa consciência também foi tua. Eu sou de família mineira, né? Então, assim, muito açúcar, né, nos doces e aquelas carnes gordurosas. Então, assim, a nossa alimentação é uma alimentação tradicional mineira. E... Pão de queijo toda hora, né? Pão de queijo. Então... E, inclusive eu ensino a fazer um pão de queijo que eu chamo de pão de queijo da horta, que não tem queijo, não tem leite, não tem ovo, sabe? E fica delicioso. E as pessoas falam assim, nossa, mas o que dá essa textura não é o queijo, é o polvilho. Então, assim, são os mitos, né? As coisas que a gente vai levando. E aí eu acho que é bacana também falar isso, porque essa tomada de consciência, ela é fácil. Agora, colocar ela na prática é outra história. Porque nós nos habituamos a estar numa zona de conforto. Mesmo que essa zona de conforto seja absurdamente desconfortável, mas ela é conhecida, né? Então, ela precisa de dar a oportunidade de ter algum trabalho, algum desconforto para ela conseguir fazer a mudança. Então, assim, a tomada de consciência, eu percebo que ela está, assim, muito aflorada na maioria das pessoas. Elas estão conscientes, mas elas têm muita dificuldade em fazer essas mudanças. E aí, quando eu falo assim, consumo local, eu não estou nem dizendo assim, por que precisa de ser lá dos Estados Unidos, por que precisa ser da China, do Japão? Por que precisa de ser lá do Nordeste? Por que precisa de ser lá do Rio Grande do Sul? Por que não pode ser daqui, da nossa região? Aí nós estamos aqui em Campinas, tem montes de hortas locais, sabe, lá comprar na horta, você está olhando no olho daquela pessoa, você está ajudando ela a pagar as contas dela no final do mês, garantindo o sustento dela. E você levando para sua casa um produto que vai ficar a semana toda na sua geladeira, não vai estragar. Né? E está pagando um preço justo para aquilo. E não tá prejudicando o lençol freático, não está prejudicando a terra, não está prejudicando esse produtor e não está prejudicando você. Olha, é realmente completamente político a garfada que você dá, né? Eu realmente nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, né? Sim. A quantidade de itens que você disse que a gente mudaria, né? Dependendo do que a gente come. E quando você fala que tem a consciência e depois tem essa tomada de atitude, né? Porque está numa zona de conforto, qual que você acha que seria esse segredo, esse clique
Da pessoa, geralmente ela faz isso quando ela está no fundo do poço, que nem um dependente químico e fala, não aguento mais e vou parar? Ou você acha que pode ser um pouco mais leve? Foi ótimo você ter comentado isso de dependente químico. Eu encaro a alimentação, muitas pessoas são dependentes da alimentação. Fisicamente dependentes, como uma pessoa que é dependente do álcool ou de alguma substância química. Existe a dependência. Porque quando a gente come só produtos processados, ultraprocessados, se for doce, vai ter sal ali. Se for salgado, vai ter açúcar. Tudo que é ultraprocessado tem sal, açúcar e gordura. Gordura de baixíssima qualidade. Então, esses 3 ingredientes, eles viciam o paladar da pessoa. E os refinados, eles fazem uma digestão muito rápida e ela sente vontade de novo. E o refinado, ele também se converte em açúcar, grande parte dele, dentro do nosso organismo. Então, o açúcar, ele é assim, ele causa uma dependência absurda nas pessoas. Absurda. E aí, para essa tomada de decisão, e aí não é uma coisa só. Eu acho que assim, são 3 pilares. Você precisa de alimentar bem a sua grande casa, você precisa de alimentar bem a sua mente, e você precisa de alimentar bem... Nós somos seres com membros, nós somos seres de movimento. Então a gente tem que exercitar. Né? Então, se você conseguir ter uma mente saudável, praticar alguma atividade física e comer saudável, sabe, não tem razão para você não estar bem. Mas por onde que tudo isso começa? Pela alimentação. É pela alimentação, porque a pessoa, se ela tem uma alimentação péssima, ela não tem vitalidade para ir dar uma volta num parque, numa lagoa. E nem para pensar direito. E aí, se ela come mal, ela está alimentando a flora intestinal dela, ela está alimentando as bactérias que não fazem bem. E a depressão está muito relacionada com a alimentação também. Um dos fatores é a alimentação. Tem livros aí, tem profissionais que defendem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, e alguns já defendem que é o primeiro cérebro. Isso faz todo sentido. Como você está alimentando o seu organismo para que a sua mente seja alimentada também? Então começa na boca. E depois as outras coisas acontecem naturalmente. Então a parte mais difícil é a boca, porque a alimentação, ela também está relacionada com a nossa memória afetiva. Então não é só você comer porque é delicioso, porque você tem aquela dependência daquele doce, mas é também para onde essa alimentação te transporta. Né? Eu, até alguns poucos anos atrás, tinha uma coisa que eu comia muito na infância, e quando eu ia para Minas eu comia isso. E eu acho bacana falar para as pessoas que elas falam, nossa, mas é impossível fazer isso que você faz. Eu já fiz muitas coisas horríveis e eu consigo agora fazer dessa maneira. Né? Então são passo a passo. E o que era isso que eu comia? Era um suspiro, que era puro açúcar, que tinha rosa, verde, azul. Então era açúcar com corante. Eu comia aquilo durante a minha infância. E na minha vida adulta, muitas vezes eu voltei a comer aquilo. Era puro açúcar, eu nem conseguia comer ele todo. Mas é o que? A minha memória afetiva. Tem algo muito importante por detrás, né? Sim. Gente, o programa É Tudo Questão de Atitude tem meia hora, né? 15 minutos de intervalo. Se eu falar para vocês que já estourou o primeiro tempo, a gente tá... Olha, Cléo, que interessante, porque são assuntos tão importantes para os telespectadores. E o que a gente ouve muito é o seguinte, pare de comer carne, pare de comer açúcar, mas não explica por quê. Então, a gente vai para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Estamos no programa É Tudo Questão de Atitude com a Cléo Martins. Ela está nos falando sobre alimentação viva e um assunto super interessante, porque eu acho que cada vez mais as pessoas estão tomando consciência da necessidade de se alimentarem bem, mas não estão tomando atitude. E a gente precisa tomar uma atitude e mudar realmente algo que vai fazer uma diferença incrível. A Cléo estava nos dizendo que se a gente tiver uma alimentação saudável, prática de atividade física e uma mentalidade positiva, não tem condições de acontecer algo ruim com a gente, não tem condições da gente viver com depressão, com doença. Eu concordo completamente, Cléo. E você estava falando de um assunto interessante que é a tal da memória afetiva, né? Explica um pouco mais pra gente. Tem muitas pessoas que eu conheço que falam, eu não consigo parar de comer pão, porque eu lembro que eu comia quando era pequena com meu pai pão com manteiga. Realmente é isso? É forte nas pessoas? O pão acho que não entraria nessa parte não. Porque o pão acho que é uma coisa que a gente faz parte da nossa... É o café da manhã do brasileiro, né? Então, mas tem coisas que são realmente da memória afetiva. Por exemplo, a pessoa adora
um bolo de cenoura, por exemplo, porque isso remete ela à infância, quando a mãe preparava aquele bolo. Então, muitas coisas são a nossa memória, e eu acho que é muito importante a gente respeitar isso também. A gente deve procurar comer o melhor possível e de vez em quando ter um deslize ou outro, que é justamente esse respeito pela memória afetiva nossa, sabe? Dar espaço para essa vazão. Porque aí a pessoa fala assim, eu tô com uma vontade, mas eu não posso, porque isso vai me fazer mal. E ela vai gerar toxina por isso. Então, ou seja, ela não está gerando a toxina através daquele alimento, mas está gerando através dessa frustração, daquela vontade que ela fica se contendo, fica pensando naquilo o tempo todo. E é tóxico também, acidifica, né? Então... faz mal para o organismo, né? Quando você fala tóxico, faz mal. Sim, faz mal para o nosso organismo. Então, assim, o que eu vejo que as pessoas se frustram demais é porque elas colocam metas muito audaciosas, um período de tempo muito curto, e aí elas descobrem, nossa, comer cru, eu soube que isso é muito bom. E aí ela come uma coisa, ela gosta, e ela quer transformar a vida dela em 20 dias. Ela vai se frustrar, ela vai ficar vai ter pavor desse tipo de alimentação, não vai querer ouvir mais falar sobre isso. Então, tudo tem que ser em doses homeopáticas, que é o que eu ensino para os alunos nas aulas. Olha, vocês estão chegando aqui agora, é muita informação, são 19 aulas, são 5 meses que vocês vão vir aqui. Então, vai levando isso para a casa de vocês aos poucos. Vai levando isso para a vida de vocês aos poucos. Continua comendo as outras coisas, mas vai introduzindo essas coisas saudáveis. Aos poucos, aquelas outras vão saindo. Não tira nada, sabe? A privação traz mais angústia ainda. Então, deixa e vai só colocando coisas. Que interessante. E naturalmente as outras coisas vão saindo. E você falou do curso, né? Como, até para as pessoas que estão nos assistindo e queiram fazer esse curso, como que funciona? São 5 meses de... Sim. Assim, nós estamos inclusive em período de matrícula. O curso ele tem duração de 5 meses com encontros semanais. Então são 19 oficinas ao todo. São grupinhos pequenos, que é justamente para todos terem a oportunidade de fazer pergunta, de colocar a mão na massa, porque é prático na cozinha. Então, assim, tem muita informação teórica que eu falo bastante, que dá pra ver, né? Ótimo! Então, assim, eu falo muito durante os preparos. Aí eu já percebo quem conhece menos, já jogo para ir picar coisas, para ganhar prática também. Porque muitas pessoas chegam lá e falam assim, eu estou fazendo esse curso porque eu sei da necessidade de comer melhor, mas eu detesto cozinha. Aí eu falei, não, então vamos tirar essa palavra eu detesto cozinha, vamos dar oportunidade, então... o que você tem na tua cozinha de equipamento? Eu tenho micro-ondas, eu tenho a cafeteira, eu tenho uma panela de vapor. Tá, mas você tem um prato bonito para servir, você tem talheres, você tem facas para você cortar, você tem utensílios, porque a extensão da sua mão são esses utensílios. Uma pessoa que trabalha com computador, se ela não tem um bom computador, é difícil trabalhar. Vai ser frustrante. Sim. Né? Uma pessoa que trabalha, né, um pedreiro, se ele não tem as ferramentas ali, ele vai conseguir fazer um bom trabalho? Não. Um arquiteto, se ele não tem uma boa mesa, não tem um bom programa. Então, na cozinha é a mesma coisa, a gente precisa de ter essa extensão da nossa mão para a coisa começar a acontecer. E eu já tive casos assim de alunos que chegaram lá detestando tudo e na segunda e terceira aula, nossa, eu não vejo a hora de vir para cá. Então, assim, o meu dia favorito da semana é o dia que eu venho para cá. Então, assim, é um curso muito gostoso porque, para mim, é muito gratificante perceber a mudança no olhar dessas pessoas, né? Como elas entram e como elas saem a cada encontro. E como que elas vão levando isso para o dia a dia delas. E cada encontro é uma receita, ou não? Cada encontro tem um cardápio, tá, né? Então são 3 horas de aula, e nessas 3 horas a gente prepara aquilo do dia. Por exemplo, tem uma aula que chama Chuchu Sem Preconceito. É verdade, que o chuchu, eu aprendi que o chuchu é o quarto estado da água. E que é delicioso, dá para fazer 300 coisas, e que é muito benéfico para a saúde, né? Ai. Aí tem uma aula que é só de grão de bico, porque a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, e é extremamente saudável, ajuda nos casos de depressão. Olha. Sabe? Então, e aí tudo isso é falado, sabe? Cada coisa que a gente trabalha, a gente vai falando. Aí tem um dia, tem 3 aulas que são cruas, que eu já coloco no início, que é para dar aquele susto em todo mundo, sabe? Nossa, mas vou comer esse chuchu cru, vou comer essa abobrinha crua. A gente está habituado com a cenoura, com a beterraba, né? Mas aí de repente você pega outros ingredientes, fala, mas a gente come isso cru, não vai nem dar um susto na panela? Falo, não, é essa crocância que a gente precisa. Olha, né? que interessante. E são essas enzimas que a gente precisa, porque assim, você está comendo vitalidade, você está comendo saúde quando você come uma coisa crua. Então a pessoa fala assim, eu adoro batata frita, bife, arroz e feijão, eu só gosto disso. Não é uma questão de gostar, é uma questão de necessidade. O que o seu corpo precisa não é isso diariamente.
sabe? 30 dias do mês. Você precisa de nutrir o seu organismo. Como você quer chegar aos seus 60, 70, 80 anos? Então, uma cartela assim, com 20 medicamentos? Ou com vitalidade, jogando seu tênis, fazendo sua corrida, sabe? Super lúcido, lendo. Então, é isso que a pessoa tem que pensar. Então, assim, eu vejo isso como uma estupidez muito grande. A pessoa falar, não gosto. A gente tem que, no mínimo, dar oportunidade para. Com certeza. Né, experimentar. E é o tipo do assunto, né, que deveria estar nas escolas. Porque é tão difícil mudar hábito, é tão difícil mudar um hábito que a gente tem adquirido desde pequenininho com os pais, que daí fica essa memória efetiva e às vezes a gente não tem a Cléo por perto para nos orientar, né, Cléo? Porque eu tenho muito problema com isso, né, de alimentação. Eu primeiro porque eu também não gosto de cozinhar. Então assim, como que a gente transforma isso aos poucos na vida? Porque olha, eu não sei a tua idade, mas parece bem menos do que você deve ter, viu? Porque a alimentação transforma. Eu vejo, né, a gente estava falando do Padre Haroldo durante muitos anos, a alimentação dele era macrobiótica. E hoje ele está lá completando 100 anos com uma vitalidade, né? Então assim, realmente foi o que ele fez durante a vida toda que faz com que hoje ele tenha a vida que ele tem, a qualidade de vida com a idade que ele tem, né? A gente tem que pensar que a gente vai sempre colher. Então presta atenção no que você está plantando, você vai colher, cedo ou tarde. E agora muito cedo, né? Atualmente, porque crianças com 10, 12 anos já são pré-diabéticas, com tensão arterial alta, então está colhendo muito cedo, né? Então que alimentação que é essa que a família está provendo, né? E realmente é uma alimentação que muitas vezes vem de fora, né? Que você não planta, você não compra de locais próximos, aí você não sabe o que tem de hormônio ali, como que foi feito. Você olha e você ainda fala, nossa, até o cheiro não tá bom, né? Uma carne, um frango. Mas, enfim, no teu treinamento, no seu curso, porque a Cléo ela tem cursos online e presenciais também. Nos seus treinamentos você também fala sobre alimentação da carne ou não? Não, os meus cursos, tanto online quanto presencial acontece em Campinas, né? E palestras, aí sim eu saio pipocando por aí onde eu sou convidada. E o curso online é sempre a alimentação baseada em plantas. Sempre alimentação baseada em plantas, que é a melhor alimentação que nós podemos nos nutrir. E aí uma pergunta que normalmente as pessoas fazem, mas onde você vai buscar a sua fonte de proteína? E a proteína, assim, comer um arroz integral e qualquer leguminosa, feijão, grão de bico, lentilha, esses dois juntos, é como se estivesse comendo um bife. Tem todos os aminoácidos essenciais ali. Então, o que acontece hoje em dia é o excesso da proteína. Muitas das patologias são pelo excesso, não pela falta. A falta da proteína, assim, a pessoa tem que comer muito mal, sem nada de origem animal, muito mal, ao longo de 3, 4 anos para ela ter alguma deficiência. O nosso organismo, ele acumula. E há uma outra questão também, é a B12, que aí as pessoas falam, mas e aí a B12? A B12 hoje é um problema também dos onívoros, ou seja, as pessoas que comem produtos de origem animal. Porque os animais, eles não pastam mais. Eles são tratados com alimentos sintéticos. Então, eles não têm B12 para fornecer pra gente. Então a B12 hoje é um problema de todos, não é um problema de vegetariano, de vegano. Entendi. Que interessante quanto ao assunto. Bom, a Cléo é escritora de livro, ela tem vários livros escritos, Almanaque Gourmet da Horta, A Cozinha com Arte, Intuição e Amor. Olha, gostei desse nome. E tem até um livrinho infantil, olha que bonitinho. A História de uma Tamarazinha Serelepe. Isso aqui onde o pessoal acha? No site? Sim, nós temos o site gourmetdahorta.com.br e aí lá tem a parte editora, tem a loja, a pessoa pode fazer o pedido online. E aí nós colocamos no correio. Isso para todo o Brasil. Para Campinas, as pessoas podem comprar, nós temos parceiros. Então, muitas lojas de produtos naturais, restaurantes e algumas capitais também. Nós começamos a desenvolver parcerias. Então, nós já temos livros que a pessoa pode ir, folhear e decidir se ela quer comprar ou não. Em Brasília, em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis, em muitas capitais. Mas isso está tudo lá no site. Ela entra no site e ela vai lá em parceiros, ela vê onde são as lojas, se ela for de fora. Se for daqui também tem as lojas todas. E se não tiver, pode pedir pela internet. E você disse que vocês estão em fase de matrículas para o curso. Também pelo site? Como que as pessoas podem procurar? É presencial. Aí a pessoa ela pode entrar no site para ela ver o conteúdo. Né, dessas 19 oficinas, ela vai olhar lá e falar, nossa, que atraente, quero fazer assim, quero saber mais. E aí tem os contatos lá, tem telefone, tem o WhatsApp, tem o e-mail. Aí pode, uma dessas formas, entrar em contato conosco. O curso já vai começar a seguir ao carnaval. Então tem pouco tempo aí para tomar a decisão. E não deve ser um curso com muitas vagas, né? Claro, porque senão você fica doida, né, com todo mundo ali.
Sim, são poucas justamente por isso. É assim, mais minimalista para que as pessoas que estejam ali, elas tenham realmente condições de tirar todas as dúvidas, de fazer todas as perguntas e na parte teórica e prática, né? Que é muito importante, as duas coisas. Então são cursos com no máximo 9 pessoas participando. Ótimo, ótimo. E, gente, nós chegamos ao final de mais um programa, é tudo questão de atitude. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui com a Cléo, porque eu acredito que para a gente tomar uma atitude, a gente tem que se conscientizar, a gente tem que procurar informação através de livros, cursos, treinamentos. E a Cléo aqui é uma pessoa viva, né? É interessante porque você sente isso nela, da alimentação, a profundidade que chega a pessoa quando ela está sempre com vitalidade, né? Eu vejo isso, o Padre Haroldo, ele não come tanta tranqueira, então ele está sempre feliz, ele está sempre bem, não tem dor de barriga, não tem nada. Então isso é muito interessante, que a gente possa sempre buscar consciência para ter atitudes positivas. Muito obrigada pela sua presença. Gratidão. Vou te esperar de novo, hein? Sim. E a você que nos assistiu, eu te espero no próximo programa, hein? Até lá!